Um ex-gerente da Google, chama Harris, e é um dos primeiros membros do Vale do Silício, ele reconheceu publicamente, né, que os telefones e os aplicativos estão sendo projetados para capturar e manter a atenção das crianças. Então, de fato, tudo é feito para que elas fiquem mais tempo ligadas às telas, né? Esses estudos mostram muita coisa, né? Então, são estudos científicos que mostram, bem, muitos impactos que a gente pode mostrar para os avós, para as babás que ficam com os nossos filhos, para nós mesmos, para a gente bem se convencer que não é um tanto faz ficar ou não de frente às telas, de frente aos smartphones, de frente aos videogames, né? Mas eu queria que a gente pensasse que os estudos científicos, eles veem apenas uma parte. Eles veem a ressonância do cérebro, né? Ou como é que o cérebro, como é que ele está sendo estimulado quando ele está de frente às telas, né? E quais são as consequências para isso na vida das crianças, no controle inibitório, nos mecanismos de recompensa. E isso, de alguma maneira, reforça o que a gente já tem por intuição, né? Então, é só a gente ver as consequências das crianças, bem, quantas e quantas vezes que as minhas seguidoras, as minhas alunas tiraram as telas e os seus filhos mudaram de comportamento radicalmente. Então, assim, é uma experiência, algo que você vê na prática acontecer, né? Antes do uso das telas e depois do uso das telas, né? É claro que o uso das telas, portanto, ele é algo que, assim, facilmente a gente vê que traz consequência para a vida dos nossos filhos. O contrário também acontece. Normalmente os meus filhos não têm acesso. Se por acaso eles tiverem acesso, eu vejo claramente quais são as mudanças que acontecem no comportamento deles diante das telas, né? Eles ficam, principalmente os menores, né? Eles choram mais, eles ficam mais irritadiços, eles ficam menos obedientes, né? O que não acontece quando eles estão diante de outras atividades, como, por exemplo, andar de bicicleta, como, por exemplo, ir na piscina. Eles aceitam mais facilmente, né? Então, de fato, esse estudo que mostrou essa diferença entre o brinquedo físico e um iPad, por exemplo, colorido, né? Isso acontece de fato na prática. Mas eu não queria que a gente ficasse preso só a essa questão das telas no que a ciência nos mostra. Porque a percepção comportamental e a importância como o desenvolvimento da maturidade dos nossos filhos, do caráter dos nossos filhos se dá, isso nos faz ter muita certeza de que não é a melhor prática a gente oferecer as telas aos nossos filhos desde que eles são muito pequenos, principalmente antes dos 12 anos. O que eu quero dizer com isso? Há muita coisa o que fazer antes de oferecer smartphones, videogames, televisão para os nossos filhos. Há muito o que fazer. Samia, mas o que você está querendo dizer? Quantas e quantas vezes a gente não se vê com o celular na mão e com a televisão, por exemplo, com uma série, ou mesmo adultos com videogame, e que não tem virtude para usar isso? Ou seja, que acabam gastando mais tempo do que deviam, que acabam entrando, que acabam ficando com uma curiosidade vã, por exemplo, e sabendo de coisas que não deveriam saber, né? Se expondo a assuntos que não trazem nada de bom, ou então comprando mais do que deveriam, porque estão sendo expostos a um desejo de algo que ele não seria exposto se ele não tivesse nas redes sociais, ou então um olhar para mim e achar que eu tenho uma vida muito ruim porque a vida de fulano e fulaninha é muito melhor. Então, imagina, se nós, que somos adultos, e a gente tenta aqui pensar em algumas coisas, a gente sabe dos perigos muito mais do que os nossos filhos, né? Quantos e quantos adultos não caem em situações de abuso, em situações em que há sequestros, por exemplo? Imagina os nossos filhos. Então, de fato, eles estão muito mais vulneráveis. Os estudos falam isso muito claramente. As crianças pequenas são muito mais vulneráveis. Quando a gente oferece as telas para os nossos filhos, do que a gente está privando a eles? Em que cova de leões a gente está colocando os nossos filhos sem que a gente dê as armas para que eles possam lutar contra esses leões? O que a gente precisa? Que ferramentas a gente precisa? O que a gente precisa desenvolver nos nossos filhos
para que eles sejam capazes de, quando forem mais velhos, ter um celular na mão e isso não causar um estrago na vida deles. Então, que coisas que eles precisam desenvolver? Primeiro, eles precisam reconhecer a sua própria individualidade. Então, faz parte da maturação, né, da maturidade, do desenvolvimento psicológico dos nossos filhos, que eles saiam de ser a mesma coisa, minha mãe e eu, com reconhecer a individualidade, reconhecer quem eu sou, reconhecer que eu sou um ser diferente do meio e de reconhecer e de tomar posse de mim mesmo para que eu possa me relacionar com o outro. Você percebe que se você não tem uma criança assim e você coloca ela nas redes sociais, o quanto ela é uma presa fácil para tantos perigos que tem nas redes sociais? Além disso, eu preciso ensinar ao meu filho que ele saiba aproveitar bem o tempo. Eu preciso desenvolver as minhas habilidades físicas, desenvolver a minha atividade intelectual, eu preciso conseguir desenvolver as minhas amizades, eu preciso conseguir, enfim, estar com as pessoas, estar com a família, escutar uma boa aula de repente, andar de bicicleta, fazer uma atividade física, enfim, eu preciso fazer uma série de coisas. Isso tudo precisa tomar o meu dia. Eu não posso achar que só uma coisa na vida vale a pena e só uma coisa na vida é legal, até porque essa coisa vai me trazer muito pouco benefício, como próprios estudos também disseram. As habilidades que eu adquiro no mundo virtual, eu não consigo transpor para o meu mundo real. Ou seja, o que eu vejo, por exemplo, de uma série ou de um desenho à criança sobre frustração, sobre medo, sobre insegurança, ela tem muita dificuldade de transpor isso para o mundo real. Por quê? Vocês que são meus alunos sabem. Porque nós, pais, é que somos intérpretes da realidade para os nossos filhos. É necessário para o aprendizado infantil uma interface humana. É necessário que a gente decodifique o mundo para os nossos filhos. Então, colocá-los em frente a uma tela não vai fazer com que eles desenvolvam essas habilidades. É necessário que eles vivam na realidade para que eles se deparem com a realidade e eles saibam como agir. Se eles ficam o tempo todo na frente de uma tela, eles não vão conseguir fazer isso. Uma criança que não saiba fazer nada, né, que esteja gordinha, por exemplo, que come demais porque está com seus mecanismos alimentares alterados por conta da televisão, por exemplo, que não sabe se relacionar com as pessoas, não sabe falar com as pessoas, que tem seu aprendizado na linguagem, né, que tem o seu QI diminuído por causa da exposição das telas, isso vai trazer uma consequência gigantesca na sua segurança, na sua percepção do mundo. Não é à toa que esses adolescentes, apesar de estarem super conectados, eles se sentem sós, eles se sentem deprimidos, ou seja, eles se sentem incapazes, porque de fato eu não permiti que eles desenvolvessem o mínimo. Ou seja, eu não sei fazer nada. É como um adulto, por exemplo, se você não tem nenhuma habilidade, você não sabe fazer nada, se você nunca estudou, se você não tem um trabalho, você vai se sentir realmente inútil, até porque você é mesmo. Nas telas, acontece que tudo que é colocado para a criança é passado para ela, sem juízo de valor nenhum, de aquilo se é bom ou se é mal. Ela não consegue refletir sobre aquilo. Até porque quem tem que refletir com ela, refletir para ela, somos nós. Gostou desse vídeo? Ele faz parte de uma das aulas que temos na comunidade Samia Marcilli. Se quiser ter acesso ao conteúdo, clica no link da descrição.